o problema da humanização dos vilões em animes. Aqueles personagens que servem para você ter raiva dele. Porque ele fez X coisa para X personagem. Porque ele não quer o bem de tal pessoa, muito menos de outros presentes na obra. Ultimamente vim refletindo e pensando como os vilões estão atualmente. O que é caracterizado como vilão para as pessoas? E se esse vilão tem ou não justificativa plausível para fazer o que faz? E não, obviamente não. Vilões são vilões e não importa seu passado. Não muda o fato dele já ter feito tanto mal que até o tinhoso duvida. Mas em meio a tantos vilões, encontrei algo que é um problema dessa geração atual. Não diria realmente um problema dessa geração, mas é algo que aparece bastante ultimamente. Que seria esse o fato dos vilões serem humanizados ao decorrer da obra, meio que perdendo um pouco da graça de ter realmente o vilão em cena. Isso me aconteceu recentemente com, alerta de spoiler, claro, Sakamoto Days, o Slur ou Uzuki, que no começo foi nos apresentado como mal encarnado. Ele era um assassino frio que estava fazendo tudo ali para cumprir um objetivo egoísta. Ele realmente dava medo. Na sua primeira aparição, ele já veio ameaçando a família do Taro. E outra também sendo extremamente ruim e brutal, matando pessoas. Mas a história começa mudando um pouco como enxergamos ele. Primeiramente mostrando seu passado. Depois vemos que ele não é um cara ruim realmente, mas sim meio super protetor, assim escondendo sua real personalidade sobre a máscara de Slur. Bem, não é tão ruim, mas sei lá, ainda acho que se ele fosse o puro mal, daria melhor pro personagem. Seria alguém que realmente poderia assustar o Sakamoto usando sua família, que é a fraqueza dele, contra ele. Não só mantendo em ameaças, mas agindo proativamente como uma pessoa má. Ele é uma pessoa má, ele é ruim no mangá. Mas mesmo assim, ele não passa o ar de maldade quando ele tá interagindo com os personagens principais. Ele não tem a pinta do mal. Se ele fosse realmente mal, eu acharia bom, já que poderia trabalhar melhor com o personagem principal e seus dilemas, até sobre as regras da família, sobre matar ou não matar. Confesso que eu gostaria de ver. Também teve outros vilões ao decorrer da obra que sofreram bastante disso. O próprio Kashima, que virou um brinquedo da Hana. Confesso que eu ri bastante disso. Mas beleza, outros vilões que até dá para passar pano seria o Obito, o Pain, vilões famosos, que com certeza tem um passado bem pesado e que faz muitas pessoas entenderem seus pontos, mas que no fim tem uma certa redenção e acabam ajudando meio que indiretamente o protagonista. Aí que eu me pergunto, o que custaria fazer um personagem ruim de fato? Ah, mas você falou e falou, mas não deu exemplo de personagens vilões maus e extremamente icônicos. Tem vários personagens ruins em animes que são muito icônicos e que trazem um peso narrativo e foda pra história. Exemplos de personagens? Cito aqui então, eu já venho com a minha cartada. Freeza, que em todos os Dragon Ball nunca foi bom, ao contrário, ele se esforça pra ser uma pessoa pior. E é isso que mais se destaca nele. Não é à toa que trouxeram ele de volta várias vezes. E mesmo assim, nunca quis melhorar. Ao contrário, ele só piora mesmo. Outro que é pura maldade é o Dio Brando. Mesmo a gente entendendo o passado dele, que ele foi criado por um pai alcoólatra, que ele nasceu num lugar lixoso, ele nunca se propôs a ser bom. Jonathan tentou abrir os olhos dele, mas funcionou? Não. Ele continuou sendo mal até o final. Vou citar mais um aqui também. O famoso Shou Tucker. Esse daqui é o próprio símbolo do personagem ruim. O próprio lobo em pele de cordeiro. Nem preciso falar sobre ele ter transformado a própria filha em uma quimera. Aquilo traumatiza pobres otaquinhos até hoje, meu amigo. Quando você pensa em um personagem ruim, você vai pensar nesse desgraçado. A mesma coisa como o pai de Fullmetal, o Shishio Makoto de Rurouni Kenshin, que são só personagens ruins até os ossos. E mesmo eles tendo ou não passado trágico, isso não muda em nada a perspectiva vilanesca do personagem. Não é por conta do passado que eles são maus, mas sim
porque ele só amplificou a maldade que já tinha neles. Um exemplo mais realista seria um assassino na vida real. Mesmo ele tendo vários motivos para ter se tornado assim, ainda não justifica as maldades que ele fez com as pessoas. Ele continua sendo uma pessoa horrível e que merece toda a crueldade que fizerem contra ele, porque ele é ruim. Se vocês souberem de mais alguns que também entram nessa lista aí, de personagens ruins, ou personagens que teve a sua redenção, comentem nos comentários para que assim engaje mais esse vídeo. Dê o like também e se inscreva aí. Aí você não vai perder mais nenhum vídeo desse louco que vos fala. O meu intuito com esse vídeo foi comentar sobre o que eu vim pensando. Eu realmente queria falar sobre isso e como eu me sinto em relação a essas coisas. Às vezes um anime só precisa de um cara mau, não de algo hiper focado em como ele chegou naquela posição. Muito menos ele no final se arrependendo e se tornando bonzinho. Que cá entre nós, esse é o fundo do poço para qualquer vilão. Pra mim, pelo menos, é minha opinião. Os outros animes hoje em dia estão em falta de um verdadeiro vilão. Alguém que você vê automaticamente sabe que ele é o mal encarnado. Com ele não tem palavrinha ou algo que mude quem ele é. Um cara mau sendo um cara mau, com uma personalidade dinâmica, sendo excêntrico e um bom mistério sobre ele. E claramente tem que ter carisma, porque senão vai ser só um personagem seco à toa. Mas é isso, se inscrevam para mais, deixe o like e compartilhe. Falou e até o próximo vídeo.